Prezados membros da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estamos lançando um manual de diretrizes de codificação em coloproctologia. Trata-se de uma estratificação dos códigos CB-HPM, com um código do tempo principal do procedimento, seguido dos códigos sequenciais adjuvantes e secundários. Este manual foi uma recomendação da Associação Médica Brasileira, AMB, há quase 2 anos, com o objetivo de atualizar e padronizar os procedimentos nas especialidades médicas. A exemplo de outras sociedades que já vêm utilizando seus manuais de codificação há alguns anos, ele padroniza e facilita as solicitações dos procedimentos junto às operadoras de saúde. O primeiro ponto do manual de codificação é o seu embasamento legal. A seguir, ele descreve de forma clara cada um dos códigos da CB-HPM utilizados pela coloproctologia. Depois colocamos os procedimentos utilizados de forma tabulada na área de consultório, endoscopia e todas as demais cirurgias da especialidade. Essas tabulações descrevem cada procedimento, elencos diagnósticos em que ele é utilizado, qual a indicação desse procedimento e ainda apresenta uma lista dos códigos CB-HPM de forma hierarquizada, dos OPMS e dos materiais utilizados. Trata-se de um trabalho desenvolvido por diversos membros da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, há quase 3 anos de trabalho. A seguir, mostraremos exemplos de procedimentos de consultório, endoscopia e cirurgias nas tabulações para melhor compreensão. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Vamos dar aquela folhada, aquela zapeada no nosso manual de diretrizes de codificação em coloproctologia. Se você ainda não o fez, a gente vai fazer agora explicando algumas funções básicas e alguns princípios aí exemplificativos de como usar, então, alguns referenciais, algumas codificações sequenciais. Aqui então, essa primeira parte, aqui já descrevendo o time então que eu tinha comentado, membros da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que participaram então ativamente. E parabéns a essa equipe que trabalhou muito bem e entendeu o princípio da codificação. No começo temos essa apresentação, então na sequência vem aí os fundamentos legais e éticos que tornam válidos e legítimos, então, a todo o manual de codificação. Isso aqui vale a pena vocês também dar uma olhada aqui. Tá? E na sequência o nosso índice, que é um índice com links interativos. A gente tem um link geral para vocês, então, terem uma ideia. Quando eu clico aqui, isso também pode ser feito no tablet ou no iPhone, vocês vão direto para a página, então. Aqui, instruções gerais, também, por favor, percam um pouco de tempo para ler como é que está estruturado e diagramado os nossos manuais, ok? Quando você clica, então, nessa flecha, você volta lá para a página inicial e aqui, de novo, no índice, temos, então, a possibilidade de ir em índice e subíndices, como, por exemplo, vou dar o exemplo com procedimentos orificiais. Eu clico aqui, abre uma outra subtabela e eu vou então para a incisão de plicomas. Pronto, abriu a tabela, quer dizer, aqui nossos referenciais sequenciais de incisão do plicoma e assim por diante. Todas as tabelas estão nesse formato interativo, ok, pessoal? Bom, e na página 7, nesse item 2, a gente tem a descrição dos procedimentos em coloproctologia, que no fim das contas são as definições para cada código utilizado no manual de codificação. Qual que é a definição de cada código? Isso, inclusive, foi uma sugestão da própria ANS para que não se tenha aí confusões enquanto a definição entre plano de saúde, auditor e até os médicos que pedem esse procedimento. Muitas vezes há essa grande confusão e exatamente por conta disso a sociedade definiu com a sua propriedade de opinião colegiada o que significa cada código. E, claro, uma vez definida essa terminologia, a gente cria uma maior fluidez, tanto
para os próprios cirurgiões consultarem sobre o uso daquele termo, daquele código, quanto o próprio médico auditor também validando e utilizando como uma forma de consulta, para que ele possa fazer e ter maior fluidez na sua auditoria. Seguimos então aqui a nossa instrução para alguns exemplos de como usar o manual. Vamos então para quais são os códigos que a gente pode usar então dentro do consultório em atendimentos em coloproctologia. Clicando aqui então, você tem não só a consulta geral, como vocês praticamente já vêm fazendo, como toda vez que você agregar um exame adicional, então, esse exame adicional que você for fazer, seja uma consulta aí proctológica, uma retossigmoidectoscopia rígida, flexível, anoscopia, você vai, a cada exame, a cada procedimento, você agrega aí mais um tempo que você despende com isso, agrega mais gastos, gaze, luva, lubrificante, anoscópios descartáveis, enfim, até o custo da esterilização dos materiais aí, como a retossigmoidectoscopia. Tá? Então isso agrega custo, não dá para ser tudo em uma consulta geral, né? Então, aqui nós temos nosso primeiro quadro, que é da consulta geral, e assim sempre vai ser formado todos os quadros das codificações. Primeiro, o título geral, que é dado então pelo entendimento da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a descrição desse título, do que é esse procedimento ou consulta, todos os CIDs pertinentes então a esse procedimento, tá? Quais são as indicações, se é eletivo, urgencial, contraindicações, exames de indicações e finalmente aqui quais são os códigos e se tem algum tipo de material especial ou não. E além disso, essas especificações aqui, tá? Essa tabela foi, então, uma indicação da própria MB de como fazer as codificações e ela vai se replicar em todos os procedimentos, seja no consultório ou até mesmo lá em cirurgias propriamente dita. Consultas gerais, então, tem que ser proporcional a esse tempo que você vai despender com esse paciente. Então, para essa consulta, que é uma consulta geral, não necessariamente uma consulta de coloproctologia, o entendimento da sociedade que você use esse código, então, aqui. Já uma vez que você, então, parte para uma consulta propriamente uma consulta proctológica, ou seja, além da consulta, da entrevista, da anamnese, toda a história clínica que você vai fazer, existe aí uma codificação para os outros procedimentos que você vai fazer na sequência do exame físico. E nesse referencial, então, nós temos que, além da consulta, consultório, que vai a entrevista, a história clínica, exames mais específicos, que tem codificação, então agrega valor, agrega tempo, então, logicamente, ele deve ser diferenciado em sua remuneração, como a dermatoscopia, que é a visualização, então, da parte dermatológica perianal, e a própria anoscopia, que é um exame mais invasivo através de aparelho especial. Isso despende mais tempo, mais gasto e até mesmo materiais descartáveis. E isso obedece, então, à proporcionalidade que a codificação vem trazer. Bom, então, dando outro exemplo de como codificar nos procedimentos em coloproctologia, vamos para procedimentos colonoscópicos. A colonoscopia, já um procedimento diagnóstico consagrado, utilizamos de praxe, então, essa codificação. Entretanto, quando você, além da colonoscopia, executa outras tarefas no mesmo procedimento, através da mesma plataforma diagnóstica, a gente deve, então, codificar esses próximos passo a passo e tarefas que são executadas durante, então, a colonoscopia. Como no exemplo, onde, além da colonoscopia, você executa a mucosectomia, faz hemostasia do cólon e injeção de substância química com
então a magnificação. Dessa forma fica claro que, além da própria colonoscopia tratada no quadro 2.1, que é a colonoscopia somente, diagnóstica, além disso, quando você executa outras tarefas durante essa colonoscopia, é preciso codificar esse passo a passo e, por isso, uma maior complexidade, levando então uma necessidade de codificar esse passo a passo e dar a proporcionalidade que uma colonoscopia com mucosectomia e magnificação precisa. É totalmente diferente de quando você executa apenas a colonoscopia. Ok, vamos então para outro exemplo agora, aí se falando então de uma cirurgia mais complexa, como cirurgias então no capítulo 6, vamos para doenças neoplásicas. Vamos dar o exemplo do item 6.28, que se refere à ressecção anterior do reto com excisão total do mesorreto via laparoscópica. Bom, estamos aqui então nesse referencial, nesse quadro, justamente para explicar aqui a descrição do procedimento, o que é e por que se justifica, o que você sempre pediu como apenas um código ou dois, o novo entendimento, releitura e ressignificação validada e com exclusividade dada pelos princípios da NB à nossa Sociedade de Coloproctologia, que então está dando esse entendimento, é de que, além do código tradicional que você sempre pediu, de sigmoidectomia abdominal laparoscópica, isso, exploração cirúrgica do plexo nervoso aos arredores, cirurgia de abaixamento do intestino, aí então na técnica via laparoscópica, podia ser por vídeo, daí é um outro quadro de códigos. A linfadenectomia, então, que você faz retroperitoneal, a própria interanastomose laparoscópica e a linfadenectomia pélvica, que no fim das contas você caracteriza, você dá proporcionalidade a uma cirurgia que é muito mais complexa pela técnica laparoscópica. Então, toda vez que você consegue codificar o passo a passo dentro de uma cirurgia, esse passo a passo, se ele existe o código para isso, e se você de fato executa, então ele é validado pela nossa sociedade, então, de coloproctologia, para que você possa usar essa codificação sequencial. Com um primeiro código principal e todos os demais códigos representando todos os passo a passos que estão dentro de uma cirurgia como essa. Nós encontramos aqui um menu de opções de códigos que você pode utilizar. Não necessariamente que use todos, mas sim, se você logicamente fizer todos esses passos, você tem legitimidade para descrever, então, no seu relatório cirúrgico todos esses passos e legitimidade para pedir toda essa codificação. E trazendo, dessa forma, a proporcionalidade que a codificação traz, a equidade que a codificação traz. O que, de forma histórica, rotineira, sistemática, sempre se pediu apenas um código ou dois. Agora, o novo entendimento da sociedade é de que você, executando de fato todos os outros passos, você codifique, você relate e seja remunerado de forma justa para isto. Bom, e um outro exemplo de quadros de codificações que vocês vão encontrar no Manual de Diretriz de Codificação está exemplificado aqui, em doenças inflamatórias ou chamadas também não neoplásicas do abdômen e da pelve. Devido às características peculiares de um tipo de doença como essa, como a doença de Crohn, por exemplo, você sabe qual o acesso que você vai fazer, mas muitas vezes qual cirurgia de fato, as intercorrências, o passo a passo que vai acontecer vai depender dos achados intraoperatórios. Então, devido a essa característica, é diferente dos outros quadros apresentados até agora, onde você tinha um código principal e os demais passo a passos que rotineiramente eles acontecem, são realizados. Aqui nós temos então como se fosse um menu
de códigos que você pode ou não estar utilizando, dependendo do seu encontrado intraoperatório, dependendo da técnica aplicada. Então, a gente desenhou essas possibilidades através do sinal asterisco, que a gente consegue encontrar aqui, então, tornando esses códigos, quando utilizados, mutuamente excludentes. Então, você vai ter que descrever o que aconteceu no intraoperatório e utilizar essa codificação aqui conforme executado durante essa cirurgia. Haja vista a imprevisibilidade que uma cirurgia dessa, de inflamatória ou não neoplásica, muitas vezes acontece. E por isso, alguns quadros que vocês vão encontrar no manual, eles terão essa figurinha aqui do asterisco, tá? Denotando que aqui nós encontramos uma variabilidade alta de combinados, de codificações, a depender do encontrado do intraoperatório.